Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal digital do LEP. Estamos aqui na playlist LEP Indica com o objetivo de indicar mais uma leitura para vocês, mais uma leitura para todo mundo que é da área do esporte, da educação física. E o livro de hoje é o livro do meu querido orientador, professor João Batista Freire, Pedagogia do Futebol. O livro Pedagogia do Futebol foi escrito pelo professor João Batista Freire. Tenho certeza que muitos da área da educação física conhecem a produção do professor João Batista Freire e a importância que o nome do professor João Batista tem na nossa educação física, na educação física brasileira. Quer seja na área da educação física escolar, com uma obra fundamental, que é a Educação de Corpo Inteiro, e depois uma obra em que eu tive o prazer e a oportunidade de conseguir dividir com ele, que foi o livro Educação como Prática Corporal. Mas além de toda essa atuação na área da educação física escolar, o livro Pedagogia do Futebol, não que inaugura, mas é um dos primeiros e talvez mais importante livro de toda essa produção do professor João Batista, que aborda toda uma discussão relativa à pedagogia do esporte. O professor João Batista Freire talvez tenha sido, junto com outros importantes professores na nossa educação física, que começaram a cunhar esse termo pedagogia do esporte e ter uma produção que desse a possibilidade das pessoas entenderem que é preciso pedagogizar o esporte, que é preciso entender o esporte por uma outra perspectiva e gerar a possibilidade de que o esporte pode sim ser ensinado a todos, pode sim ser bem ensinado a todos, há uma necessidade de se ensinarmos mais do que esporte a todos e principalmente a possibilidade de ensinarmos as pessoas a gostar de esporte. Vocês viram que eu falei 4 dos princípios que muitos já escutaram, mas talvez não todos saibam que esses 4 princípios foram primeiramente escritos para esta obra, Pedagogia do Futebol. Foi nesta obra que o professor João Batista escreveu pela primeira vez os 4 princípios pedagógicos de todo o processo de ensino do esporte e neste livro em particular do processo de ensino do futebol. O livro Pedagogia do Futebol, eu tive o privilégio de ver toda a gestação desse livro, Eu era orientando do professor João Batista Freire e nós estávamos envolvidos em alguns projetos que tinham, obviamente, o objetivo de conseguir confirmar uma ideia ou de colocar em prática algumas discussões, pesquisas e evidências que foram produzidas desde 1992, quando o professor João Batista se preocupa em começar uma série de pesquisas para que uma hipótese que ele aventou lá nos idos dos anos 90 ou final dos anos 80, falando sobre a existência de uma pedagogia da rua advinda do futebol de rua. O professor João Batista talvez tenha sido o primeiro a cunhar esse termo, pedagogia da rua. E o seu grande objetivo, que começa desde o seu doutorado, foi exatamente tentar provar que essa pedagogia da rua existe. E eu tive o privilégio de participar com ele de inúmeras pesquisas e de alguns projetos que se transformaram em livros, que se transformaram em projetos de desenvolvimento de jovens futebolistas, quer seja na própria Unicamp, quer seja em outros locais, como foi o caso desse livro Pedagogia do Futebol. Nós tínhamos um grande grupo que pesquisávamos, discutíamos e aplicávamos essas ideias, e o professor João Batista nos orientava e nos ajudava a organizar todo o processo à medida em que ele ia sistematizando e colocando isso no papel. E o que acabou originando o livro Pedagogia do Futebol. Por isso que talvez não, eu acho que com certeza o livro Pedagogia do Futebol pode ser considerado uma bíblia para todos os profissionais, para todos os jovens que queiram dar os seus primeiros passos na área da pedagogia do esporte e mais especificamente na área da pedagogia do futebol, de modo a conseguir entender o que realmente significa o conceito de pedagogia do esporte, que passa pela perspectiva de entender todo o processo de ensino, vivência, aprendizagem e treinamento do esporte a partir de 4 grandes processos: organização, sistematização, aplicação e avaliação do conteúdo desenvolvido em diferentes locais e manifestações. Esse livro Pedagogia do Futebol trata exatamente deste ponto.
E talvez seja exatamente esse o motivo principal pelo qual eu indico a leitura do livro Pedagogia do Futebol. Mais do que a leitura, o estudo, o aprofundamento e a aplicação dessas ideias que aqui estão. Porque aqui no livro Pedagogia do Futebol, o professor João Batista Freire consegue organizar os conteúdos, consegue propor uma sistematização desses conteúdos, propõe algumas ideias pautadas numa metodologia inspirada na pedagogia da rua, de aplicação desses conteúdos e desenvolvimento dessa sistematização, e também possibilita, no momento final desse livro, nas suas últimas páginas, uma possibilidade de você avaliar todo esse processo. Então, na verdade, é um grande livro pedagógico, é um livro que materializa o conceito de pedagogia do esporte. Você que trabalha com futebol ou pretende trabalhar com futebol, está no seu processo de formação, não pode deixar de ler esse livro, né? Este livro é, sem sombra de dúvidas, a principal referência no que diz respeito a todo o processo pedagógico de ensino do futebol. Todo mundo precisa ler. É não só uma dica, talvez seja uma necessidade para o processo de formação de todos os profissionais da área da educação física e de aperfeiçoamento para todas as pessoas já formadas. Fica a dica. Complementando a dica, o livro Pedagogia do Futebol foi publicado pela editora Autores Associados, uma respeitadíssima editora na nossa área, e eu queria, para fechar aí o nosso LEP Indica, ler um pequeno trecho, talvez um dos mais importantes, aqui no final da introdução do livro, na sua página 3, onde o professor João Batista escreve o seguinte: ensinar, e todos os que ensinam sabem disso, é trabalho pesado, é ciência e arte, uma das mais difíceis e estafantes tarefas humanas. Não importa se se trata de futebol ou de matemática. Conseguir ensinar futebol no Brasil é, no mínimo, aproximar-se do nível de competência pedagógica da rua. Tarefa que exige, entre outras coisas, trazer a cultura futebolística do brasileiro para dentro da escola. Como escola não é rua, é claro que isso só pode ser feito com diversas adaptações. Por um lado, se perderá o ambiente natural de aprendizagem das brincadeiras de rua. Por outro lado, isso poderá ser compensado com a inclusão de bons profissionais que sejam formados para efetivamente ensinar futebol. Ou seja, é um chamado para que as pessoas parem de continuar acreditando que futebol é dom, que futebol não se ensina e que basta saber jogar futebol para saber ensinar futebol. O livro, logo na sua introdução, deixa isso muito claro. Se você quer ser um bom profissional, um bom professor numa escola de futebol, você tem que aprender pedagogia, você tem que estudar, você tem que se aprofundar. Se você gostou aí do nosso LEP Indica, se você gosta do nosso canal, deixe ali os seus comentários, ative o sininho e nos curta aí em todas as redes sociais em que nós estamos envolvidos. Muito obrigado.